Olá a todos! Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Sport Simple, um podcast do Fisiortopedia em parceria com o grupo de pesquisa Simple. Meu nome é Luiz Espanhol e eu serei o host deste canal. Este podcast tem como objetivo promover, disseminar e estimular o consumo e produção de conhecimento científico e a prática baseada em evidências sobre o tema atividade física e saúde, numa perspectiva de saúde pública. Então se prepara, talvez até fazendo uma atividade física enquanto ouve esse episódio, estratégia que eu uso, adoro e recomendo. Mas se não der, não tem problema não. O mais importante agora é manter a sua mente ativa e vir conosco nessa jornada. Aproveitem! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast Sport Simple. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial. Quem está com a gente aqui para bater o papo é o Fábio Dominski. E eu vou passar a palavra dele já logo para ele poder se apresentar para vocês e tudo mais. E aí Fábio, tudo bem? Se apresenta para a galera, fala um pouquinho sobre você, quem você é. Fala Luiz, tudo certo, cara? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aqui para o podcast Física em Ortopedia e nesse quadro também, nesse novo quadro que trata de atividade física, esporte, exercício físico. Eu acho que é uma iniciativa brilhante, mais uma de vocês que é brilhante. Bom, eu sou o professor Fábio Dominski, eu sou profissional de educação física com mestrado e doutorado em ciências do movimento humano. Minha linha de pesquisa vem sendo aí principalmente atividade física e saúde, e aí algumas áreas dentro dessa área temática, né, que seria a psicologia do exercício, principalmente, mas também a psicologia do esporte, a qualidade e a poluição do ar, então foram meus temas durante o mestrado e doutorado, mas em geral tento promover divulgação científica, tenho feito alguns esforços aí também com podcast, também com as mídias, as redes sociais, para que a informação chegue, né, até a população geral, até os estudantes, até os profissionais, de modo a melhorar, né, nossa realidade, melhorar a nossa prática, claro, através da ciência. Acho que isso é bem importante, assim. Legal. E me fala um pouquinho sobre a tua relação. Bom, antes de eu te perguntar sobre a relação, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu já ia me esquecendo. Deixa eu te agradecer demais, né, cara? Fábio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que os ouvintes vão adorar aí as nossas discussões, que eu ainda não falei qual que é o objetivo nem nada. Eu vou deixar você terminar aí sua apresentação e sua história para poder falar qual que é o nosso objetivo aqui de hoje. E também queria aqui já pontuar um agradecimento grande aos nossos ouvintes que vêm acompanhando aí o nosso quadro do Sport Simple. Então eu queria te perguntar agora o seguinte, antes de a gente entrar no tema mesmo do podcast, qual que é a relação, tanto profissional quanto pessoal, que você tem com a atividade física? Quer dizer, no profissional você já falou um pouquinho, acho que já deu um pouquinho para entender, mas se você quiser e achar por bem estender um pouquinho, tudo bem. Mas e a sua relação pessoal com o esporte? Quer dizer, você pratica, não pratica, já praticou no passado? Como é que é isso daí? Conta um pouquinho pra gente. Bom, então essa é uma questão que eu também volta e meia trato com meus alunos, né? Da onde vem a intenção de trabalhar com a educação física ou com o movimento humano, com a atividade física. E o meu caso não é diferente da maioria dos meus alunos, em que eles falam que o gosto pelo esporte, a prática esportiva, a prática de exercício na infância influenciou eles na escolha. E algo que os meus pais sempre me falaram era para escolher algo, para trabalhar com que você tivesse prazer, com que você tivesse, né, gosto. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, na minha infância eu pratiquei alguns esportes, sempre de maneira mais recreativa, futsal, tênis, vôlei, esse tipo de coisa. Posteriormente, eu fui observando ali na adolescência que eu precisava de ter mais autonomia para fazer exercícios, não depender dos outros nos esportes coletivos. Então eu fui para as modalidades mais de exercício, corrida de rua, musculação, inclusive que eu mantenho até hoje essas práticas aí. Então essa é a minha história. E aí em 2010 eu entrei na graduação em Educação Física pela UDESC, né, a Universidade do Estado de Santa Catarina. E aí fiz durante 10 anos aí, de 2010 até 2020, a graduação e a pós-graduação, né, encerrando o doutorado do ano passado. Então aí, durante esse processo,
Eu tive uma vasta experiência, tanto na parte da pesquisa quanto na prática profissional, em academias, enfim, estágios, trabalho. E, e aí o lado da iniciação científica, que eu acho que é bem importante, eu estimulo muito para os alunos essa vivência, me levou a querer fazer o mestrado, doutorado e me aproximar mais da ciência, tentar levar a ciência adiante para mudar a prática, para melhorar a prática, porque eu acho que é a melhor maneira, não existe uma maneira melhor, né? O Carl Sagan fala, o físico, cientista, né, que a ciência não é um método perfeito, mas é o melhor que a gente tem, sem dúvida. Então eu acho que a gente precisa urgentemente cada vez mais se basear na ciência para as nossas práticas esportivas, de exercício e nos diversos contextos, assim. E aí isso me estimula a fazer divulgação científica. Isso, sem dúvida, nos últimos anos eu tenho me esforçado nesse sentido aí. O máximo que eu posso, né, não adianta a gente só publicar artigos, e sim mudar a realidade. Bom, então, é muito legal, cara. Assim, dá pra ver que a tua fala tá muito alinhada com os objetivos do podcast, que é falar sobre atividade física, né, e também aí baseado em evidência, utilizando a ciência como um pano de fundo. Muito bacana. Então, pessoal, na verdade, o objetivo do nosso episódio de hoje é discutir sobre o que é atividade física, né, do ponto de vista de definição mesmo, né? A gente vai discutir aqui um pouquinho o que os né, pesquisadores, implementadores, né, têm utilizado para poder definir esse construto chamado atividade física, tá? E como pano de fundo, né, e o porquê de eu ter chamado Fábio, a gente vai usar, na verdade, um texto em que o Fábio foi autor, né, e que foi publicado no blog do British Journal of Sports Medicine, né, que foi ali que, quando eu estava lendo aquele texto, foi um texto publicado no blog no dia 2 de janeiro desse ano, né, de 2021, e ali eu vi muita coisa interessante sobre as questões de definição e tudo mais, e eu vi que o Fábio era autor, né? E na verdade eu e o Fábio a gente está se conhecendo hoje nesse episódio também, e ele aceitou o convite de estar aqui conversando com a gente, né? Então mais uma vez eu agradeço muito e é uma honra estar podendo falar com ele, usando como pano de fundo esse texto que ele foi o primeiro autor, né? Desse blog lá no British Journal of Sports Medicine. E então, Fábio, voltando aqui para a gente, para o nosso bate-papo, eu queria te perguntar o seguinte: o que levou, né, você e o seu colaborador, né, o Joe Piggin, né, o que levou vocês a escreverem esse texto do blog, né? Quer dizer, qual que é a tua relação com o Joe, como vocês se conheceram e o que levou vocês a escreverem esse texto para o blog? Cara, te agradeço por essa pergunta, eu acho que é bem relevante porque eu gosto de sempre relembrar o histórico dos meus trabalhos, assim. E nesse caso aqui, a gente escreveu, foi publicado lá o blog, né, no British Journal of Sports Medicine, que na verdade não é a revista científica, é o blog da revista científica, mas é um dos periódicos aí da medicina do esporte mais importantes, né? Eu acho que o fator de impacto dele é um dos mais elevados, enfim. E aí é interessante falar também que a gente tentou publicar na revista, no periódico mesmo, porque lá eles publicam diferentes maneiras, né? Não só um artigo original, editorial, artigo de revisão, várias formas, inclusive infográficos. E aí a gente tentou, primeiramente submetemos lá, mas tivemos uma negativa. E isso é comum, né? Os pesquisadores, enfim, os estudantes têm que ter consciência disso. A gente recebe mais recusas dos artigos, dos trabalhos do que aceites, né? Então eu sempre tento trazer esse lado assim para que não é fácil lidar com isso, né? Então aí a gente submeteu para o blog, né? Mas antes disso, para chegar nesse texto que a gente fez ali, um texto com uma aplicabilidade prática interessante para o leitor, enfim, para as pessoas, eu construí a partir de uma leitura do artigo que o Joe escreveu, né? Então o Joe é um pesquisador neozelandês que mora no Reino Unido. E ele criou uma definição nova de atividade física, um trabalho publicado numa revista da Frontiers, né? O grupo Frontiers tem várias revistas e eu acho que é na Frontiers in Active Living, e não me lembro direito agora o nome da revista, acho que é Frontiers in Sports and Active Living. E aí eu li esse trabalho com bastante interesse, assim, um trabalho que é muito bem escrito, né? Realmente o Joe foi muito feliz assim no texto dele, no jeito que ele tratou e como ele foi respeitoso também com os autores da definição clássica de 1985. Então a gente
Tem a definição clássica, que provavelmente os ouvintes já de alguma maneira escutaram essa definição, em algum momento, talvez. E aí temos essa nova definição do Joe Piggin, que é esse autor, que aí eu lendo o trabalho dele, eu decidi, poxa, esse texto é muito interessante, cara. Como eu gosto de divulgar algumas informações através de infográficos, né, particularmente é um gosto meu, eu gosto de tentar construir graficamente ali algumas informações para que, né, eu faço isso bastante com os meus artigos, assim, para chamar atenção, né, de modo que o ouvinte, enfim, o interessado, o leitor, ele capte aquela informação inicial e aí depois possa vir a ler o texto completo, talvez. Faço isso bastante com os meus artigos, inclusive, que eu tenho aí na rede social e tento levar à frente. E eu fiz isso com esse texto dele. Fiz um infográfico e chegou até ele. Então, a gente tem um amigo em comum, esse cara já veio ao Brasil, e aí, no mesmo dia, eu acho que foi, já mandaram para ele. Ele veio agradecer, ele publicou no blog dele. Quem quiser já pode acessar o blog dele, que é um blog bem legal, é physicalactivitypolitics.com. Então, recomendo, ele publica lá de vez em quando uma visão diferenciada. Esse cara, ele realmente pensa fora da caixa. E aí, o maior fruto, com certeza, do trabalho dele é essa nova definição de atividade física. E aí, então, ele se interessou pelo infográfico, agradeceu muito, um cara muito gente boa, a gente conversou, assim, algumas vezes, né, até para depois culminar nesse texto aí, nesse trabalho no blog. E aí ele traduziu também para alguns outros idiomas, para o inglês, a gente conseguiu para o italiano, para o espanhol, para poder divulgar também nos outros países. Mas eu não sei qual foi o real impacto disso. Mas no Twitter aí ele foi bastante retweetado, foi bastante compartilhado, enfim. Esse infográfico aí, então, foi o início, assim, né? Uma iniciativa minha que eu tive só para divulgar, para as pessoas conhecerem uma nova definição, pensarem um pouco diferente, né? Então o blog surgiu dessa iniciativa aí. Então, no começo do ano foi publicado, né, no blog da British, e eu acho que aí foi o começo. Super bacana essa história, viu? Muito rica. E eu tô com o título do blog, para quem tiver interessado em talvez acessar o blog aí, dar uma lida também e tudo mais, né? O título, né, desse texto no blog é Physical Activity in a Pandemic, Time for a New Definition, né? E aí tem um infográfico e tal, bem bacana, ficou o blog aqui, inclusive. E para quem estiver acompanhando a gente na página lá que eu criei, com os episódios e tudo mais, eu vou colocar depois os links lá para vocês poderem acessar, tá bom? Então agora, Fábio, que a gente já, né, se apresentou, falou por que está aqui e tudo mais, vamos entrar agora no assunto mesmo, aí acho que eu já vou complicar um pouco tua vida já, né? Então, eu queria fazer a pergunta bem simples e clara, assim, ó. Fábio, então o que é atividade física? Ô Luiz, essa pergunta aí é a de 1 milhão, aquela. Cara, então, a gente tem... Primeira coisa que eu acredito que o conceito de atividade física ele está em construção, assim. Eu acho que... Bom, temos uma definição clássica de 1985, lá, que é amplamente conhecida, de Kaspersen e colaboradores, muito utilizado nas pesquisas. Se a gente for no Google Acadêmico, galera, pesquisar lá esse artigo, que foi publicado no periódico Public Health Reports, ele tem mais de 10 mil citações. Então, sem dúvida, deve ser um dos artigos da nossa área, da saúde, da atividade física, enfim, com maior número de citações, talvez. E aí ele coloca lá que é qualquer movimento corporal que a gente realize, né, enfim, produzido pelos músculos esqueléticos e que gaste energia, né, que gaste energia, resulte em gasto energético acima dos níveis de repouso. Bom, então aí a pesquisa desde então vem utilizando muito essa definição, esse conceito. A gente sabe aí que temos diferenças entre a atividade física e o exercício físico também, que é bem importante diferenciá-los. Mas o meu entendimento hoje é como se fosse um movimento humano. Né? Um movimento não somente de pessoas, mas humano no sentido de que quando a gente fala em ser mais humano, né, a gente vai ser mais humano, a pessoa considera uma gama de coisas, de relacionamentos, de pensamentos, de ações, de sentimentos também. Então, acho que é um conceito, uma definição bem complexa, mas a gente está evoluindo. Eu acho que a gente está evoluindo e as definições são o primeiro passo, eu acho. A gente ter definido
ou ter aberto, estar em construção, ou mesmo saber refletir, né, pensar um pouco e filosofar às vezes e tentar, né, extrapolar um pouquinho, acho que é bem interessante em relação aos conceitos. É o primeiro passo, eu considero assim. Legal. Já deu para entender que está em construção, então já deu para entender que possivelmente, né, quem está ouvindo aqui não vai sair com aquela ideia batida do que realmente é atividade física, porque é um conceito complexo. O interessante foi, inclusive, né, o autor desse artigo, da primeira definição lá, da mais tradicional que você menciona, ele inclusive escreve no artigo, né, que apesar, eles estão definindo lá, mas apesar de tudo fala, olha, esse conceito ele é complexo, né? E agora a gente talvez está vendo, né, com vários estudos agora saindo sobre esse tema e voltando a ter o interesse talvez sobre a definição propriamente dito, é que a gente está começando a ter uma dimensão do tamanho da complexidade que tem aí esse conceito, né? Porque aí a gente falou um pouco sobre a definição clássica, né? Que o primeiro autor ali vamos chamar assim, a definição do Kaspersen, né, de 1985. E aí, o Piggin, né, que é o colaborador do texto do blog e que foi a pessoa que você mencionou que escreveu um artigo sobre essa nova definição, ele trouxe, né, todo esse contexto de complexidade envolvendo o conceito de atividade física, né? E aí você já citou brilhantemente, né, qual que é a definição do Kaspersen, mas se você puder, eu vou te pedir um favor agora, né? Se você puder falar pra gente, né, repetir qual que é então a definição lá de 1985, né? Só repetir, eu sei que você já falou, mas só pro nosso ouvinte ficar claro, né, quais são essas definições. E se você puder pra gente também falar qual que é a nova definição proposta pelo Piggin, né, que vocês discutem e comparam no blog. Você poderia fazer essa gentileza? Com certeza. Bom, então vamos começar pela definição clássica, aquela que é mais citada, que é mais conhecida, né? Se a gente perguntar aí para um estudante profissional de educação física, provavelmente ele vai falar essa, né? Então, a atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulte em gasto energético. Essa é a definição clássica. Então, se a gente pensar aí, tem algumas palavras-chave nesse conceito, que seriam, então, gasto energético, que seria músculos esqueléticos e movimento corporal. Eu acho que são esses três termos-chave aí que a gente extrai dessa definição. Já a nova definição de 2019, do Joe Piggin, que ele colocou lá, né, no artigo na Frontiers, que o título do artigo até é What is Physical Activity? O que é atividade física, ele coloca. Daí ele coloca lá um subtítulo ali, né, que é um conceito holístico em construção para pesquisadores, para quem faz política pública. E aí ele traz a definição. Depois de muito debater, com todo o cuidado, vale a pena a leitura desse artigo, tá, pessoal? Acho que é bem interessante, assim, uma leitura prazerosa, inclusive. O conceito dele é assim, envolve pessoas se movendo, agindo e atuando em espaços e contextos culturalmente específicos, influenciados por uma gama única de interesses, emoções, ideias, relacionamentos e instruções. E aí vocês já podem perceber, talvez, um pouquinho como são diferentes. O conceito de 1985 e de 2019. Palavras-chave, se a gente for retirar aí desse novo conceito, a gente pode ver que, diferente do primeiro, a gente tem pessoas se movendo, agindo, atuando. E aí ele considera o local também. Contexto, espaço, cultura, são termos também que têm tudo a ver, os ambientes de prática de atividade física. E aí as influências, a gente pode chamar de moderadores da atividade física, que aí vai ser os interesses das pessoas, as emoções, as ações, ideias, os relacionamentos, a educação, a instrução dela, né? Então, sem dúvida, um conceito muito mais abrangente, comparado ao de 1985. Holístico, né, que considera a complexidade do movimento. Hoje mesmo, Luiz, ontem e hoje, na verdade, eu publiquei ali no meu Instagram uma crítica, na verdade. Uma crítica ao apelo, à promoção da atividade física, principalmente do exercício físico nesse caso. Daquela frase, just do it, né, que é apenas faça. E aí, se a gente pensar um pouquinho, poxa, a gente está estimulando a atividade e falando para as pessoas apenas faça, just do it. Quando, na verdade, isso a gente está isentando, a gente está ocultando a complexidade que é a atividade física, que cada pessoa
sofre, que cada pessoa está inserida num contexto diferente. Essa é uma crítica que, na verdade, não é minha, é do professor de Harvard, Daniel Lieberman. Ele tem um livro que é chamado Exercised, que é bem recente, agora no final de 2020 ele publicou. E aí ele compara a gente falar just do it, ou apenas faça exercícios, é como se a gente falasse para um viciado em drogas, para ele dizer não. Simplesmente diga não às drogas. Mas a gente sabe o quanto isso é difícil para ele e o quanto vai ser difícil para as pessoas também. Vai lá e faz atividade física, vai lá e faz exercício. Mas não é tão simples assim, né? Então é uma outra crítica para a gente refletir um pouquinho. E eu acho que tem bastante a ver com esse conceito novo do Joe Piggin, né? Esse professor aí foi muito feliz, então, em falar das pessoas se movendo, as pessoas agindo, atuando em espaços e contextos diferentes, em que a cultura exerce muita influência e os interesses das pessoas também mudam. Então, outro exemplo dos interesses, a gente tenta promover atividade física, falando, por exemplo, que a gente vai viver mais, né? E isso é interessante, claro que é. Muitas pesquisas mostram atividade física associada com redução no risco de mortalidade, de doenças crônico-degenerativas, enfim. Só que será que esse é um discurso válido para os adolescentes? Para as crianças talvez nem se fala, né? Mas para o adolescente, será que ele vai querer fazer atividade física ou movimentos por causa disso? Acho que a gente tem que adaptar, considerar o interesse real dele. Agora, se a gente pensar que um adolescente tem problemas de saúde mental, tem depressão, tem ansiedade, tem estresse, e que ele pode, através da atividade física, do movimento, do exercício, melhorar isso, se sentir melhor, aí sim pode ser que ele se interesse. Né? A minha visão ultimamente tem sido essa, assim, a gente pensar um pouquinho fora da caixa, talvez a gente esteja promovendo atividade física, não digo errado, mas pode ser que sim, porque a gente vê aí os dados, as pesquisas aí da Lancet, por exemplo, que trazem o nível de atividade física. 81% dos adolescentes não é ativo fisicamente. É um número muito grande. Então é mais ou menos por aí que eu tenho tentado refletir, pensar um pouquinho e é isso aí. Super legal. É interessante a tua fala, Fábio. Eu vou fazer aqui uma pequena reflexão também sobre isso. Existe uma área nova, né? Assim, ela é nova como área de estudo, né? Lógico que ela existe, desde o momento que a gente fala de intervenção, né, de aplicar coisas em população, ela existe. Mas como matéria de estudo e tudo mais, é relativamente recente. Chama Ciência da Implementação, né? E esse blog ele também tem essa ideia, né, de discutir ciência de implementação, porque o meu grupo de pesquisa, né, que está em parceria com Fisiortopedia para desenvolver esse podcast, ele é sobre ciência da implementação. E o interessante quando você fala isso, é isso, né, cara? Quer dizer, a atividade física é um construto, mas dependendo do contexto que eu vou implementar ou aplicar, o modo da abordagem dessa implementação é diferente, né? Então, possivelmente, né, e eu concordo plenamente com você nisso, quer dizer, se eu vou promover atividade física no idoso, a abordagem com certeza vai ser diferente do que se eu for promover atividade física no jovem adolescente, né? E até assim, as barreiras e os facilitadores para essa implementação vão ser com certeza muito diferentes, né? E as motivações do porquê eles praticam essa atividade física também são diferentes, né? E se tudo isso não for considerado, talvez a gente não vá conseguir alcançar, então, o objetivo final, que é fazer essas diferentes populações realmente se mantiverem, né? Ou começarem a ficar mais aí fisicamente ativa. E aí agora voltando um pouquinho pro texto do blog e das definições, que é uma reflexão que eu queria fazer também, me parece, né, cara, porque assim, o que acontece? Eu sou epidemiologista, né, meu doutorado foi nisso, eu fui reconhecido epidemiologista na Holanda, e o primeiro artigo, então, que a gente falou da primeira definição mais clássica é de 1985, que foi escrita por epidemiologistas também, né? Então, ao que parece, é uma definição que, há algum tempo atrás, né, quando a gente falava de estudos, vamos dizer assim, laboratoriais e ou epidemiológicos, né, é uma definição que fazia sentido porque ela conseguia fazer com que nós, pesquisadores, né, palpássemos, tivéssemos uma noção do que realmente é a atividade física, né, com os limites, né, o que é, o que não é e tudo mais, né.
Só que isso foi lá um pouco mais quando a gente precisava realmente, talvez, uma definição mais operacional para poder ter realmente uma sensação maior, né? Poder colocar a mão, vamos dizer assim, né, entre aspas, no que é esse construto, porque até então parecia que ele era muito abstrato. E após 85, né, com a definição clássica, ele fica um pouco menos abstrato, né? Fica mais palpável. Isso aí. Só que as coisas mudam, né? Vem agora essa área de ciência de implementação. A gente vê que talvez muita coisa que foi feita desde 85, né? Talvez não seguiu a maneira como a gente achou que deveria, não foi de tão sucesso assim, apesar de que óbvio que teve algumas implementações de sucesso, mas talvez não foi tanto como a gente imaginou. E aí vem esse novo pensamento, né? Que fala o seguinte, olha, talvez para de pensar em atividade física só eu apenas do ponto de vista mais fisiológico, né? E vamos ver que a atividade física ela tem todo um contexto cultural, né? Olha que legal, um contexto cultural que envolve e que talvez define, que ajude na definição do que é ela, né? O que me chamou muita atenção na definição proposta pelo Piggin foi isso, entendeu? Foi essa questão de falar, olha, vamos olhar um pouco de fora, né? Então parecia que antes a gente estava olhando de dentro do indivíduo do ponto de vista fisiológico, né? E agora ele propõe algo que a gente consegue olhar de fora do ponto de vista contextual para definir essa atividade física, né? Então quando ele fala, né, pessoas se movendo em contextos culturais, né, em espaços culturais, né? E aí cada contexto é único, como a gente estava falando do contexto do idoso, contexto do jovem e por aí vai, né? Cada contexto é único. Quando a gente fala do ponto de vista fisiológico de gás de energia é gás de energia, não importa quem é, né? Aqui não, a gente já está falando de uma coisa um pouco mais contextual. E o interessante é que falando do contextual, né, e pensando em fatores externos, parece que a gente está olhando mais de fora, mas ao mesmo tempo que a gente parece estar olhando mais de fora e ser uma coisa mais abrangente, a terceira parte volta muito para o indivíduo, porque ele fala assim, não, mas ele é influenciado por uma gama de interesses, emoções e ideias, né, e relacionamentos individuais. Então é interessante isso, né? Ele começa falando sobre uma coisa abrangente e mais externa e de repente ele termina chegando quase que dentro do indivíduo de novo, né? Uhum. Então eu achei interessante esse movimento com a ideia de que ele mais ou menos diz assim, ó, eu não acho que as duas definições elas são mutuamente exclusivas, né? Ou seja, para uma existir, a outra não possa existir. Eu não iria, a minha interpretação é de não ir muito por esse ponto, né? Perfeito. Eu acho que em alguns contextos, talvez a definição clássica ela ainda caberia bem, né? Quando você precisar de uma operacionalização de definição mais rígida ou algo do tipo, né? Para um estudo mais laboratorial, para um estudo até epidemiológico, mas que mensura a atividade física através de gasto energético, aí talvez até caiba. Mas para uma outra gama gigante de aplicações, e aí eu vou migrar um pouco para a ciência da implementação, porque agora para a ciência da implementação, praticamente do Kaspersky parece não fazer muito sentido. O que vai fazer sentido para a ciência da implementação, para talvez estudos epidemiológicos que sejam desenvolvidos em populações maiores e que não estão preocupados no gasto energético, mas na participação esportiva, que é o meu caso, por exemplo. As minhas pesquisas, eu nunca mensurei gasto energético nas minhas pesquisas, né? Eu sempre mensurei participação. Só que até então, eu sempre pensava nas minhas aulas, né, para os meus alunos de graduação, e até quando eu fazia as minhas pesquisas, a definição de atividade física que estava na minha cabeça era de Kaspersky. Então, dá uma abertura na mente quando a gente pensa na do Piggin, né? E eu acho que isso vai ter algumas repercussões nas minhas aulas com os meus alunos lá da graduação, mas também vai ter algum impacto nas minhas pesquisas quando eu pensar nisso. Então eu estou bem feliz, inclusive, porque eu acho que ciência é isso, é movimento, e a gente vai sempre melhorando e tudo mais, né? Então aí agradecer a vocês. Eu concordo, Luiz. Eu concordo totalmente com a tua fala. Eu acho que ela só agrega, na verdade. Ela não vem para confrontar nada. Eu acho que vem num momento, no final de 2020, se a gente pensar na origem do vírus e da pandemia, foi ali também. Então, eu acho que esse momento da gente refletir de novo, tanto que o título ali do nosso blog é Physical Activity numa pandemia, né? É hora de uma nova definição, e aí o infográfico. Mas eu acho que é um momento, sem dúvida. E o primeiro deles, um deles, inclusive, que eu tenho comentado bastante com os meus alunos, é a gente pensar na atividade física de forma diferente. Claro, para promover a atividade física, sim, mas aí um dos aspectos da atividade física é o exercício, né? Ele está contido dentro, aí o conceito de exercício já é aquela atividade física sistematizada, controlada, com um fim
um objetivo, né? E, enfim, toda aquela... É um conceito mais fechado. Mas a gente pensar, então, poxa, as pessoas, na maioria dos casos, a literatura mostra isso. Muitas vezes buscam atividade física e exercício por conta de estética. E aí, durante uma pandemia, a gente vai para uma quarentena. Talvez... E aí, faz sentido continuar fazendo exercício, o esforço e tudo isso que envolve um exercício físico? Para um objetivo que a gente está numa quarentena, os corpos não são mostrados. Eu moro no litoral de Santa Catarina, em Florianópolis. Aqui é muito importante. Academia de musculação, a imagem corporal são valores muito enfatizados aqui. Mas e aí? A gente vai continuar pensando assim, promovendo por causa da estética, de hipertrofia, né, principalmente, de emagrecimento? Claro, a obesidade é uma doença, mas acho que a gente tem que superar. E aí, a ideia é a gente promover atividade física diferente, pensar principalmente na saúde mental, ou seja, sob a ótica da psicologia do exercício. Então, vamos lá, pensando as pessoas em casa, elas não vão mostrar mais seus corpos, mas o momento da atividade física, pensando que a pandemia traz sequelas graves de saúde mental e problemas graves, como depressão, ansiedade, estresse. A gente tem um monte de artigo mostrando isso já. Atividade física, ou mesmo uma sessão de exercícios, agora falando, é uma oportunidade da gente se sentir melhor. A gente se distrair naqueles 20, 30 ou 60 minutos, enfim, o tempo que for necessário, mas o ser humano se distrai. Né? Então, essa distração elimina pensamentos negativos ali, que ficam ruminando a gente, torturando a gente. Então, a gente ocupa regiões cerebrais, enfim, por conta de ter que cumprir tarefas durante o exercício, séries, repetições, independente da modalidade. Faz com que a gente se ocupe, se distraia. Então, já começa por aí, a gente já tem um momento de distração. Aí, a liberação de neurotransmissores, endorfina, enfim, é uma variedade que causa a sensação de prazer, de bem-estar. E aí a gente tem um poderoso remédio, uma intervenção poderosa para melhorar a vida das pessoas e sair daquele discurso, né, de estética que vem sido reproduzido aí há muito tempo já. E aí, nesse sentido, eu acho que é um momento da gente refletir sobre isso, assim, mudar um pouco. Acho que foi urgente veio pro bem nesse sentido aí. Pois é, eu não poderia concordar mais. Agora, eu queria agora mudar um pouquinho o assunto no seguinte sentido. Nós pautamos aqui as diferenças das definições, né? Então dissemos que uma não exclui a outra, não é esse o caso, mas talvez essa nova definição traga uma reflexão, uma perspectiva um pouco maior sobre o que é e a complexidade que envolve a atividade física, né? E tenta abranger essa complexidade. Agora, o que eu queria, e aí é uma pergunta genuína minha mesmo, mas que talvez o nosso ouvinte esteja se perguntando também, eu queria fazer aqui não é uma crítica, é uma pergunta mesmo, sim, mas é uma pergunta que beira ali uma pequena crítica quanto à nova definição do PIG, e eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. Porque quando eu vejo a definição clássica, né, apesar dela ter as limitações que tem, que foram levantadas pelo estudo aqui do PIG e também pelo blog de vocês, ela realmente fala sobre o que é, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer uma análise sobre fatores que influenciam e tudo mais, eu mensuraria essa variável dependente, vamos dizer assim, esse construto, avaliaria outros construtos, né? E faria, por exemplo, uma análise de associação e por aí vai. Agora, quando a gente vai para a nova definição, o terceiro bloco, o terceiro bloco, né, dessa definição, que fala sobre então a atividade física ela envolve movimento, né, ação e desempenho em contextos culturais e tudo mais, e aí vem uma terceira parte que fala o seguinte: influenciado por uma gama, né, de interesses e tudo mais. Por mais que essa parte é interessante, né, pelo que a gente discutiu, para poder individualizar, né, essa definição para interesses pessoais, individuais de cada indivíduo e tudo mais, ela me pareceu um pouco que vai além da definição. Né? Ela não só define, mas como ela mostra fatores determinantes também. E aí a minha dúvida será que essa definição não deveria parar nos dois primeiros aspectos? Né? E o terceiro aspecto, na verdade, ficaria para quem quiser estudar essas associações? Ou, na sua opinião, né, e
como você talvez justificaria, esse terceiro bloco está incluído na própria definição do construto, né? Porque na minha cabeça de epidemiologista, assim ficaria assim, né? Tem um construto, tem outras variáveis e a gente vê associação. E agora a gente tem um construto que já traz, na própria definição, né, alguns determinantes, né, algumas variáveis que poderiam influenciar no próprio construto. Né? E isso está dentro da própria definição. Então, primeiro queria ver se você entendeu minha pergunta, na verdade, porque eu sei que talvez é uma pergunta meio, não sei se é muito complexa, mas enfim. E se entendeu, eu queria ouvir um pouco a tua opinião sobre isso. Cara, é uma ótima pergunta, assim, uma ótima questão. E eu acho que essa terceira parte que coloca ali, né, que os influenciadores, os moderadores dessa ação, desse movimento, dessa atuação das pessoas em espaços específicos, culturalmente diferentes, enfim, não teria como a gente retirar, eu acho. Mas, realmente, se a gente pensa no conceito simplista que a gente já vem aí há mais de 30 anos, né? 35 anos, 36, definição clássica, pararia realmente no segundo. Como a ideia foi, eu acho que um conceito bem holístico, realmente, para considerar o interesse das pessoas, eu acho que é fundamental a gente ter assim. E aí, um exemplo que eu tenho pensado bastante também, e a minha atuação profissional sempre foi em academias de musculação, assim, durante estágio e trabalho, e hoje eu coordeno a academia da Universidade do Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC, lá em Joinville, e é um desafio a gente manter as pessoas, ou seja, a aderência da pessoa e a manutenção do comportamento frente à atividade física, ao exercício, no caso, a musculação. E é um desafio muito grande, assim. É muito grande as academias manterem aquele aluno por mais de 3 meses. As pesquisas mostram que o primeiro, o segundo, o terceiro mês são os mais difíceis, no caso das pessoas se manterem ali. E aí a musculação, eu acho que peca justamente nisso. Ao não considerar essa gama de interesses das pessoas, né? Por exemplo, a gente tem a teoria lá da motivação, uma subteoria que é das necessidades psicológicas básicas, que incluem o vínculo, a autonomia e a competência. Né? E aí eu tenho estudado recentemente o CrossFit. Né? Não sou praticante, mas tenho um interesse bastante nessa tendência aí que só cresce. E aí eu fui estudar sobre a ótica da psicologia do exercício de novo. E lá eu vi que há uma satisfação grande pelos praticantes dessas necessidades psicológicas básicas, de vínculo, ou seja, há relações sociais, o treinamento é em grupo, há um senso de comunidade que é promovido lá, um grupo grande, você faz parte daquele box, daquela turma, sei lá, das 6 da manhã, você faz o teu check-in no aplicativo, você pertence ao grupo, você é da comunidade do CrossFit, que é uma marca, mas eles promovem isso, né? Essa senso de pertencimento a um grupo. Esse é o termo-chave. Então, há uma satisfação do vínculo. E na musculação? Muitas vezes a pessoa sai de casa, vai para a academia e volta sem falar com ninguém. Não tem vínculo social algum envolvido naquela atividade. Isso torna muito mais difícil. Então, eu costumo falar que aquele bordão fecha a cara e treina, ele é não muito válido, na verdade, para a maioria das pessoas. Pode ser para o atleta, beleza, ele vai ter que ir foco total, o intervalinho dele ali vai ter que ser contado, ele não pode se distrair. Mas para a maioria das pessoas, não. Elas vão ter interesses em comum, vão ter emoções, ideias, relacionamentos, como tem no construto ali, e vão compartilhar isso com a academia, com um parceiro da academia, com um vizinho que ele encontra, ou ele vai dar uma caminhada com o cachorro na rua, ele encontra um vizinho, ele já faz um vínculo, enfim, uma variedade de coisas. Então, o vínculo é uma das necessidades psicológicas básicas. A autonomia também. Então, dá autonomia para o praticante decidir como ele quer fazer a atividade física ou o exercício. No CrossFit lá, comparando, né? Temos lá o Scale e o RX, que são modos de fazer os exercícios, modos adaptados, modos mais difíceis, enfim. E a percepção de competência é importante também. Então, o indivíduo se sentir competente, ele vai querer repetir aquele comportamento novamente. Né? Provavelmente ele vai estar mais propenso a repetir. Então, considerar esses interesses, essas emoções, que é a terceira parte desse construto, é fundamental, assim. Eu acho que avança nesse sentido. Pô, se a gente pergunta, você é ativo fisicamente? A gente sempre vai pensar
nos 150 minutos de atividade física, considerando isso, movimento corporal, tô lavando louça aqui, fui fazer uma jardinagem, desci escada, subi, fui de bicicleta para a faculdade, né? Então, é uma diferença grande, mas essa gama única aí é para a gente refletir, realmente. Eu acho que os principais ambientes de exercícios, no caso, tem que considerar a atividade física e esses interesses, essa gama única que cada pessoa vai ter. Cada vez mais eu acho que a gente vai para o treinamento mais personalizado em alguns ambientes, embora o treinamento em grupo também apresente bons resultados, porque ele é motivador. Então, nas pesquisas a gente descobriu que as pessoas do CrossFit gostam, fazem CrossFit, aderem ao treinamento, porque sentem prazer, se divertem, né? Se sentem desafiadas também, e tem a questão da afiliação, se afiliam àquilo, né? Então, acho que, nesse sentido, o relacionamento, a gama única ali dos interesses, das emoções, ideias, eu acho que converge aí para esse pensamento, assim. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que eu entendi a tua pergunta, assim, mas poderia realmente parar na segunda parte, mas eu acho que faltaria, considerando que é um conceito holístico, ele é mais abrangente, e considerando a complexidade que é esse fenômeno aí da atividade física. Então, é isso aí. Cara, eu achei fantástica a fala, né? E isso me faz pensar que algumas vezes a gente tenta segregar tanto as coisas, né? Ao ponto de vista... E por que às vezes a gente tenta segregar muito as coisas? Eu fico pensando assim, né? Porque a gente não entende muito bem. Quando a gente não entende muito bem uma coisa, a gente tenta segregar ela ao máximo para simplificá-la, né? E a gente tem a tendência para depois que a gente começou a entender melhor aquilo, né, já está mais palatável para a gente começa a pensar um pouco fora da caixa. E esse pensar um pouco fora da caixa às vezes faz a gente ver essa visão mais holística, né? E talvez falar assim, olha, cara, talvez isso aí não dá para separar, porque faz parte da definição mesmo. Se o cara vai fazer atividade física, isso está intrinsecamente relacionado com a decisão dele de fazer ou não fazer, com a consideração do que é, do que não é, e por aí vai, né? Então achei bastante interessante e brilhante assim, essa tua resposta à minha pergunta mais provocadora, né? E isso já me leva para a última pergunta, assim, vamos dizer, que eu tenho do podcast para fazer para você, que também vou te colocar um pouquinho em contra a parede, talvez, mas eu queria talvez te perguntar o seguinte: a gente tem, então, basicamente, né, duas ideias de definição, né, uma que é mais tradicional, uma que é um pouco mais nova e tal, e que traz algum aspecto de complexidade, mas a gente disse, né, só para relembrar, a gente disse que uma não nega a outra, né? Então, você teria como dar para a gente, pelo menos aí 2 exemplos, um para cada definição, onde essas definições poderiam ser utilizadas de maneira mais adequada, né? Ou seja, se eu estou pensando em fazer isso, a definição mais tradicional é mais adequada. E se eu estou pensando em fazer aquilo, talvez a nova definição é mais adequada. Você tem algum exemplo mais prático para dar para a gente? Boa. Eu gostei da pergunta, sem dúvida. Eu acho que é bem importante, porque não faz sentido a gente ficar, né? Sempre eu gosto de filosofar, de refletir, mas a aplicação prática, eu sou bastante prático, assim. Então, para mim também não é fácil essa nova definição de entender, né? Eu sou bem pragmático, assim, enfim. Mas considerando a primeira definição, né? Vamos lá, a definição clássica, que ela é mais limitada ao ato mecânico. Sem dúvida, quando eu penso nessa definição, eu penso na parte da pesquisa. Eu penso na gente ter a necessidade de quantificar níveis de atividade física, pontos de corte, e aí a gente tem que partir para esse lado, sem dúvida. Então, tratar ainda a atividade física como ela já vem sendo feita. A gente tem aí instrumentos para estimar níveis de atividade física, os pontos de corte lá para crianças, adultos e idosos, sempre considerando, né, essa definição, esse conceito. A Organização Mundial de Saúde usa esse conceito do Kaspersen e os seus colaboradores, de 1985. Então, é uma necessidade. A gente tanto que vê, parece que cada vez menos tem pesquisa qualitativa, né? Quando eu fiz a graduação, mestrado, eu ainda tentei trabalhar um pouco com isso, mas, né, eu acho que cada vez menos há espaço para ela. E aí, em detrimento disso, há muito mais pesquisas com a necessidade de quantificar, pesquisas com 1 milhão de pessoas lá, que tem algumas pesquisas já estimando lá os níveis de atividade física dos adultos e adolescentes, né, da Regina Guttold, que é uma grande pesquisadora aí dessa área.
Então, nesse sentido, eu acho que na pesquisa é fundamental. Já a nova definição, eu vejo muito importante, principalmente para políticas públicas. E essa não é uma área de estudo minha, né? Mas eu considero ela bem importante, porque aí o termo seria policy makers, eu não sei a tradução muito bem como é que seria no Brasil isso, né? O policy makers, seriam aí implementadores de políticas públicas, talvez, enfim. Eles considerarem isso, né? E não é fácil, não é fácil, com certeza. Mas eu acho que é o primeiro passo, para a gente abranger mais o conceito de atividade física para incluir pessoas diferentes. Como é que os indígenas vão ser tratados nesse sentido? Como é que, né, enfim, pessoas que moram em áreas urbanas, a gente tem uma variedade muito grande ali, como tem na definição, contextos, espaços, culturas. Além disso, a gente está provavelmente colaborando agora com o entendimento de muitos estudantes que podem pensar um pouco mais de maneira holística e não tanto de maneira simplista. E aí eu sempre falo, eu tenho feito essa crítica, o conhecimento técnico é fundamental na educação física, na fisioterapia, mas na área da educação física, da promoção da atividade física, a gente entender o comportamento humano pode ser muito mais importante do que saber exatamente a posição lá do agachamento do joelho alinhado com a ponta dos pés, enfim. Porque se a pessoa não aderir ao treinamento, à atividade física, pouco importa. A gente perdeu para a inatividade física, a gente perdeu para o comportamento sedentário, para o sedentarismo. Né? Então, primeiramente, eu acho que é isso, a gente gerar um impacto, gerar uma reflexão com essa segunda definição, com a mais nova, mais recente, para as pessoas pensarem mais abertamente, pensarem de maneira mais abrangente. Então, a atividade física envolve pessoas se movendo nos diferentes contextos. Uma trilha você te leva, através da atividade física, você conhecer um lugar novo, que no final vai ter uma recompensa, uma paisagem. Então, é mais um exemplo aí, né, dessas definições. Então, as principais aplicações, quando você me pergunta isso, a princípio são essas. Mas eu acredito que também pode terminar o nosso programa aqui, eu vou lembrar de outra, e assim vai. Mas eu acho que as principais, né, são essas, Luiz. Claro. Ah, super legal, cara. E, bom, você foi falando, eu fui pensando aqui também, né? Então, assim, só pra tentar meio que resumir e fechar, né, o que você estava falando lá, eu fiquei pensando aqui que talvez, então, a definição mais clássica, né, ela seria utilizada mais em, por exemplo, estudos de mecanismos, né? Porque a própria definição, a próprio blog, né? Vocês chamaram ela de mais mecanicista, né? Então talvez é esse nome mesmo. Quando você precisa estudar mais mecanismo e tudo mais, talvez ela caiba, né? E me veio na mente assim, né? Quando há necessidade, você falou essa palavra e por isso que me fez pensar, quando há necessidade de avaliar, por exemplo, níveis de atividade física, né? E não participação de atividade física propriamente dito, mas níveis, né? Por exemplo, eu não estou preocupado se aquela população está fazendo ou não atividade física, porque eu sei que eles são ativos, por exemplo, né? E aí, mas de repente eu quero estimular eles para chegarem num certo limite de quantidade de atividade física, porque eu sei que a partir daquele limite eles vão ter os efeitos ideais para certa condição de saúde, por exemplo, né? Então se eu quero mensurar esse limite, né, o quanto eles estão fazendo do ponto de vista de dose, de nível, talvez seja interessante usar a definição mais clássica, né? Aí eu posso pensar o contrário também. Então, por exemplo, uma população que é muito ativa demais, como por exemplo atletas de alto rendimento, né, e que eu sei que passaram um certo limite de risco, né, por exemplo, para os efeitos aí adversos que possam vir da prática de atividade física, que eu sempre vou pontuar, né, os efeitos benéficos eles sempre serão muito maiores do que os maléficos, mas existe aí um certo efeito adverso, né, para se você pratica demais, como é o caso, por exemplo, de alguns atletas de alto rendimento. E aí você fala ao contrário, fala assim, cara, você está demais, você tem que diminuir um pouco, o teu limite para não se colocar tanto em risco. Então talvez definir do ponto de vista fisiológico e de gasto energético esse tipo de coisa, né? Então, quando a gente fala de gasto energético já vem na cabeça a fadiga também, né? Então, por exemplo, tô com um atleta que está entrando aí em overtraining, né, cara? Será que não vale a pena então pensar em mensurar isso para tentar diminuir um pouco esse gasto energético e tal? Então, eu acho que quando é pensando por aí, a definição clássica acaba. Mas quando eu penso em participação, e aí você pontuou bem, né? Então, para tomadores de decisão, as pessoas que fazem políticas de saúde,
Então, para implementação de maneira geral, pensando em saúde pública, né, que eu estou pensando assim, eu quero que o cara participe daquela atividade. Eu não estou muito interessado se ele está gastando, sei lá, 10 metros, 12 metros. Eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado no cara fazer parte de um grupo, fazer parte de uma atividade, estar engajado em contexto social e por aí vai. E basicamente todos os programas de promoção à saúde estão muito mais interessados nisso do que no gasto energético propriamente dito, né? Então, quando a gente pensa então, na participação, né, aí me parece que a definição mais nova, proposta pelo Piggin, cabe muito mais, né? E aí, todo o contexto de saúde pública talvez vai ter que repensar isso daí, porque sempre que a gente está pensando em participação, né, ou implementação de atividade física em população, a gente está pensando em participação. E uma outra coisa que me veio também é nos estudos que vêm fatores de risco, por exemplo, né? Nesse caso não é fator de risco, é fator determinante, mas, por exemplo, fatores determinantes, né, que vão participar de um modelo que explica o porquê que as pessoas engajam ou participam de atividade física. Esse também talvez seja um contexto até de estudo científico, né? Mas é um contexto de estudo científico que talvez a nova definição seja mais aplicada, né? Porque aí eu consigo, de fato, ter uma abrangência mais do ponto de vista cultural e complexo, né, de entender que eu vou ter vários fatores, de vários setores, de vários níveis, né, sociais aí, e que vão estar determinando a participação ou não daquela atividade física. Isso me permite, né, trabalhar com variáveis de diferentes tipos, diferentes níveis do ponto de vista de implementação e por aí vai. Bastante interessante isso. Então, eu queria, aqui agradecer demais a tua participação nesse episódio de podcast. Eu espero que a gente tenha sido a primeira vez que a gente conversou, mas a primeira de muitas, né? Que a gente possa aí colaborar em muitos mais outros projetos, né? Tanto em podcast, mas como em outras coisas também. E eu vou passar a palavra para você agora, para você fazer as suas considerações finais. E também, se você quiser falar sobre... eu sei que você comentou que tem um podcast também e tudo mais, né? Eu dei uma entrada lá para ver, achei bastante interessante. Então, se você quiser falar um pouco dele, né, qual o objetivo dele, nome e tudo mais, divulgar um pouquinho pra galera, Show de bola. Vai ser legal também. Luiz, eu que agradeço, cara. Foi sensacional essa conversa aqui. Espero que colabore com você, ouvinte, que esteja aí. Né? O podcast hoje é uma maneira incrível da gente aprender, da gente estudar, da gente se informar, se atualizar. E eu estimulo bastante, eu escuto bastante. Então, o Fisiortopedia, eu quero seguir ele porque ele tem quadros diferentes e é uma coisa que eu quero fazer dentro do meu podcast, né? Que é o Exercício Físico e Ciência. O nome dele é esse. Então, acessem aí, confiram nas principais plataformas. Ele já tem aí mais ou menos 1 ano e meio, eu acho, de existência. É um programa de rádio inicialmente, então os programas são mais curtos porque eu tinha pouco tempo na rádio, né? Eu tinha só 3 minutos lá no começo. Daí eu fui conquistando, consegui 5 minutos hoje. E aí tá na rádio universitária da UDESC, tanto em Joinville quanto em Lages. Tá? Mas, claro, como podcast, a gente tem aí um consumo de conteúdo sob demanda. Então você escute fazendo sua atividade física, enfim, limpando a casa, como você preferir. É o Exercício Físico e Ciência. Lá a gente trata de temas específicos de atividade física, esportes, exercício físico, não limitados a nenhuma área. Então a gente vai trazer psicologia do esporte, do exercício, fisiologia do exercício, uma variedade de temas. A gente já tem aí 114 programas atualmente, né? Então confira lá, que acho que vocês vão também gostar. Um projeto também diferente. Queria agradecer ao professor Luiz, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é ótimo discutir contigo isso aqui. Eu aprendi com você hoje aqui. Eu acho que esse é a essência, essa é a ideia. E agradecer ao Joe também, né? Ele provavelmente não vai ouvir isso aqui, mas ele é o cara que, pensou fora da caixa, criou a nova definição, fez a gente refletir, fez a gente repensar. Então, eu também agradeço a ele, um parceiro aí de trabalho. Espero que a gente também consiga fazer novas coisas aí futuramente. E é isso, pessoal. Muito obrigado, um grande abraço, bons estudos. Legal, e é verdade, a gente tem que deixar um agradecimento para o Joe Piggin, que se ele não tivesse escrito aquele artigo, a gente talvez não estaria tendo hoje esse bate-papo aqui, né? E, bom, eu também aprendi bastante. E, pessoal, conversamos então hoje com o gigante Fábio Dominski, né? Quero mais uma vez agradecer demais ele por ter participado aqui. Queria agradecer muito aos nossos ouvintes, né, por estarem acompanhando a gente e tudo mais. Dizer que
Na medida do possível, eu vou tentar colocar os links das coisas que a gente foi referenciando aqui durante a conversa, até do podcast, talvez do Fábio, eu vou colocar na descrição ali da nossa página do canal Sport Sample, né, do podcast do Fisiortopedia. E, bom, com esse agradecimento, então, eu encerro o episódio de hoje. Muitíssimo obrigado.